Muito boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo continue movendo as nossas vidas, os nossos corações, nos trazendo esperança diária. Queridos, somos a Igreja Batista em Iguabinha, Araruama, Rio de Janeiro. Queremos, nesse momento, convidar você a estar adorando a Deus conosco. Convide aí quem está na sua casa para, nesse momento de adoração ao Senhor, colocarmos toda a nossa devoção em movimento. Chama o parente, chama o tio, a tia, aqueles que estão na sua casa. Ainda estamos vivendo esse momento de restrição. Isso ainda leva algum tempo. Mas, como temos o hábito de dizer, nada pode parar a nossa adoração. Nada pode parar a igreja do Senhor. E você, nesse momento de restrição que temos tido, você tem, como igreja, tem a participação direta na adoração. Então não abra mão de estar adorando a Deus aí do outro lado, na sua casa, junto com os seus familiares, aqueles que estão na mesma situação que você, nessa restrição, obedecendo às regras, às leis, porque nós temos dito, meus queridos, que isto vai passar. Daqui a muito pouco tempo estaremos de volta nas nossas igrejas, nos nossos templos, adorando a Deus. Mas por enquanto isso não acontece, adore a Deus conosco. Nós estaremos orando pela sua vida, pela sua casa. Peço que você reúna todo mundo agora aí do seu lado, para estarmos orando a Deus. Logo depois nós estaremos passando a palavra para o nosso ministério de adoração. Estarão cantando junto com você, participando deste culto a Deus. Então feche seus olhos, estaremos orando ao Senhor nesse momento, pedindo a Ele que esteja falando conosco. Peça a Ele que esteja falando com você, você que está com o seu coração angustiado, você que tem estado nesses dias angustiado, peça a Ele nesse momento para falar com você, através dos louvores, através da mensagem, através da palavra que será pregada nesta noite, que o Senhor esteja falando ao seu coração. Então feche seus olhos neste momento, vamos estar orando. Pai, nós agradecemos a Ti, porque apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a luta, apesar de tudo aquilo que nós estamos vivendo, o mundo inteiro está vivendo, a nossa confiança está no Senhor, a nossa fé está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Mesmo que tudo esteja contra, nós confiamos no Senhor. Por isso, a Deus, peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja nos abençoando nesta noite, trazendo, a Deus, aos nossos corações, aquilo que temos tido necessidade, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor, através dos cânticos, esteja ministrando em nossos corações, nas nossas famílias, que o Senhor esteja a todos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir alguns dos nossos cânticos com os nossos irmãos do Ministério de Louvor e continue adorando a Deus aí na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Nessa noite de adoração ao Senhor, declaramos a grandeza do nome dEle, declaramos o quanto nós amamos esse Deus que é grande. Vamos louvar ao Senhor. Vamos engrandecer o nome dEle, pois somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Adoramos a Ti, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Te louvamos, Deus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda com o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu. Que teu nome seja engrandecido, Senhor. Que seu nome seja engrandecido de geração em geração. Que possamos declarar, Senhor, a tua magnitude, a tua grandeza. Jesus, tu és grande, Jesus. Ei, Deus, inunda-nos com a tua glória, com a tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o
começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Você pode declarar quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Tu estás entronizado, Senhor, acima de tudo. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, Jesus. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. E assim declaramos. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Seja adorado, Senhor, acima de tudo, acima de todos nós te bendizemos, Senhor. Aleluia. Amém. Quão grande é nosso Deus. A Ele nós adoramos, a Ele nós honramos, a Ele nós dedicamos a nossa vida. E eu quero deixar aqui a minha gratidão aos nossos irmãos que têm estado conosco, nosso Ministério de Louvor, o nosso pessoal da técnica que tem nos assessorado aqui, tem nos abençoado, tem feito com que seja possível este momento de transmissão nessa distância, nessa dificuldade toda que temos vivido. Quero deixar aqui também a minha gratidão a você que tem todo domingo, tem acessado o canal do YouTube e tem assistido os nossos cultos, culto de adoração ao Senhor. Eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a Deus pela sua vida. Peço ao Senhor, em oração, que Ele continue abençoando a sua casa, continue protegendo a sua vida, continue protegendo a sua saúde. Essa é a oração que temos feito a você que tem nos acompanhado e a todos. Queridos, que esse é um momento de união, é um momento de comunhão, é um momento em que todos precisamos estar juntos nessa dificuldade. Então está aí a nossa gratidão a todos que têm nos acompanhado. E por estar nos acompanhando, eu quero lembrar você daquilo que falamos no domingo passado. Na mensagem de domingo, nós iniciamos dizendo que o que mais estamos necessitando é de que alguém apareça com a solução para esse problema que temos vivido. Alguém apareça com o nome de uma vacina para eliminar esse vírus que tanto tem nos aprisionado em casa.
Não é assim que temos nos sentido? Temos nos sentido aprisionados, prisioneiros dentro da nossa própria casa, sem o nosso direito de ir e vir. Nós já não estamos nos sentindo livres mais como nos sentíamos antes desta pandemia. Este é o nosso sentimento neste momento. Liberdade. Meus irmãos, penso que essa palavra nunca fez tanto sentido nessa geração como está fazendo agora, porque é verdade, é bem verdade que nós só sabemos o que é liberdade quando somos privados dela, e este momento é exatamente isso que temos vivido. Nós estamos privados da nossa liberdade. Aquilo que fazíamos anteriormente não podemos mais. As saídas, os passeios, o ar livre já não é mais da forma com que era. É claro que isso é por um pouco de tempo, mas enquanto isso não acontece, esta falta de liberdade, esse isolamento social que estamos vivendo, nos tirou esta liberdade, e estamos aqui como se num cárcere privado. É assim que estamos nos sentindo, e você pode estar constatando isto pelo seu viver diário. E olha, isso tem trazido muitos transtornos. E não é só transtorno financeiro, claro que não é. Transtorno de toda ordem. Nós temos muitas pessoas, por exemplo, que têm estado adoecidas, exatamente por essa falta de liberdade. E nem é contaminado, nem é o contágio, nem adoecido pela Covid, mas adoecido pelo vírus da ansiedade, da angústia. Isso tem trazido muitas dificuldades e, em alguns casos, problemas de saúde muito graves. Nós temos visto pessoas vivendo muitas dificuldades, tudo por causa deste aprisionamento. Todos. Não há quem não esteja, ou quem não esteve em algum momento amedrontado com este vírus. Por isso, meus irmãos, nesta noite, eu gostaria de trazer uma palavra que tem tudo a ver com este momento. Nós estamos vivendo o medo do vírus. Um vírus que ninguém sabe de onde veio, há muita especulação acerca disto, mas ninguém sabe qual é a realidade dele. Mas tem um outro vírus que é muito conhecido de todo mundo, e ele já se tornou até popular no meio de todos, e ninguém tem medo. E é exatamente este vírus que elimina o ser humano. Esse vírus é que tem o poder de lançar o ser humano onde a Covid não lança. Olha que coisa impressionante. O vírus do pecado, ele tem o poder de lançar o ser humano onde a Covid não pode lançar. E eu gostaria que você pensasse nisso. Tem coisas pior do que a morte física, e eu gostaria de pensar um pouco sobre isso com você. Talvez seja esse seu questionamento, você aí do outro lado falando, mas pastor, tem coisa pior? Tem. Presta atenção no que a Bíblia diz nesse momento introdutório. Mateus, no capítulo 10, verso 28, diz dessa forma o Senhor Jesus Cristo falando: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Este é o vírus do pecado. Você vê como existe um vírus pior do que aquele que nós estamos sendo atingidos nesse momento da história? Este só pode atingir o nosso físico, ele não pode atingir a nossa alma. Por isso tem um vírus pior. Significa dizer que se existe um vírus pior, e ele é tão antigo, o próprio Deus já se incumbiu de mandar um antídoto, uma vacina contra esse vírus que elimina tanta gente. E já eliminou tantas outras. E, infelizmente, tem sido galopante a eliminação por esse vírus. Quantas pessoas têm sido destruídas? Quantas famílias têm sido destruídas através desta pandemia que começou tão longe daqui? Começou lá no Jardim do Éden. Mas olha,
Deus, Ele nos ama tanto, Ele prova o seu amor para conosco, nas nossas vidas, que Ele disponibilizou essa vacina lá na cruz do Calvário. Diz o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele diz desta forma, grava aí no seu coração e acompanhe comigo aí na sua Bíblia: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, aí está o vírus que elimina, ou tem eliminado muita gente, e ele tem eliminado a humanidade de uma forma geral. Por isso eu quero convidar você a pensar sobre isso. E quando nós observamos o texto que Paulo escreveu aos Romanos, neste que acabamos de ler, vimos todo o amor de Deus em função de todos nós, porque aquilo que elimina o corpo vai acontecer de forma natural, mas aquele que elimina a alma só pode acontecer de forma espiritual. Por isso eu quero chamar a sua atenção neste momento para o texto da palavra de Deus que estaremos falando sobre ele nesta noite, convidando você a pensar, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você que já tomou a decisão ao lado do Senhor Jesus, mas tem andado com a cabeça baixa em função de tudo que está acontecendo, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Você que ainda não entregou a sua vida completamente ao Senhor Jesus, esta é a noite da vacina, é a noite em que o Senhor Jesus Cristo separou para vacinar você. E olha que eu não estou falando de uma vacina que um laboratório pode fazer. Eu estou falando da vacina que foi feita no céu, contra este vírus, que elimina a alma do homem. Diz assim, lá a palavra do Senhor em Colossenses, vou esperar você abrir a sua Bíblia, aí em Colossenses, no capítulo 1, versos 12, 13, 14 e 15. Corrigindo, Colossenses, carta que Paulo escreve a Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, e eu quero orar mais uma vez pedindo que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da sua palavra. Senhor, aqui está a tua palavra e os nossos corações aqui estão também. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco, nos abençoando, dirigindo, ó Deus, cada palavra em cada necessidade, em cada coração necessitado nesta noite, e que, ó Deus, nós possamos sair daqui, certo de que o Senhor é a solução, o Senhor Jesus é a solução para todos os problemas com os quais nós temos lidado nesse tempo, aqui e em outro tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando nós observamos o texto que Paulo escreve aos nossos irmãos de Colossos, nós enxergamos o passo a passo da construção desse antídoto contra a pior pandemia já registrada na Terra, em todos os tempos. Não houve antes e nem vai haver depois uma pandemia tão grande e tão poderosa que atingiu toda a humanidade. E vai continuar atingindo até que o Senhor Jesus consuma o tempo, em que haja a consumação dos séculos, como diz a própria palavra do Senhor,
lá em Mateus capítulo 28. Então, o que nós observamos nesse texto é que é um passo a passo montado pelo próprio Deus para tirar o homem, para resgatar o homem da situação doentia trazida pelo pecado. E esse plano é tão cheio de amor, esse plano tão cheio de vontade de resgatar o homem através do sacrifício na cruz do Calvário. E esse plano, ele foi todo desenvolvido ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e executado no laboratório muito conhecido, inclusive você já leu muito sobre isto, e já ouviu muitas mensagens falar sobre isto. Este antídoto e esse plano, ele foi consumado no laboratório do Gólgota, lá na cruz, lá no monte, onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Ali, Deus concluiu aquilo que era necessário para que o homem fosse curado, para que o homem tivesse a sua liberdade, coisa que iniciamos falando, uma liberdade que tinha sido cerceada, retirada do homem através do pecado. O homem foi aprisionado pelo pecado, esteve encarcerado pelo pecado até aquele momento. Dali para lá, Deus deu através de Cristo o poder da vacina, o poder do homem ser livre, completamente livre, não pertencer, não ser mais escravo, não ficar mais algemado, não ficar mais aprisionado. Ele nos libertou. Foi no Gólgota que veio a notícia mais esperada de todos os tempos. E eu abro esse momento para falar, porque durante essa semana alguém chegou na mídia e disse que até junho de 2021 a vacina já vai estar à disposição da população. Deus, através de Cristo, enviou essa vacina lá no Gólgota para o pior vírus. É claro que é possível que essa vacina saia daqui a pouco tempo, daqui a muito pouco tempo. Nós sabemos que todos estão trabalhando para isto. E é claro que todos querem, toda a ciência está lutando em favor da humanidade, sabemos disso. É claro que tem alguns que querem se locupletar desse momento, de auferir lucro com isso, mas no geral, a ciência toda, todos os cientistas estão buscando a cura para essa doença. Mas o resultado vai ser, queridos, de acordo com a própria vontade do Senhor. E por falar em vontade do Senhor, Ele, através de Cristo, nos libertou. Foi lá no Gólgota, no laboratório do Gólgota, que veio a notícia esperada por todos nós, pela humanidade. Diz o texto que lemos: Ele nos libertou do império das trevas. Paulo falando. Isto, meus irmãos, significa que nós estamos livres da pandemia do pecado. Significa que em Cristo as algemas caíram. Significa que em Cristo não há absolutamente nada mais que pode nos aprisionar. Não há absolutamente nada mais que pode nos encarcerar, porque em Cristo, através do seu sangue precioso, nós fomos libertos. E originalmente o verbo libertar significa salvar, tirar da servidão, colocar em lugar seguro, tirar, livrar do perigo. Quem é que tem esse poder? Segundo o texto bíblico, somente o Senhor. Voltando a falar sobre a mensagem da semana passada, o hábito que o ser humano tem de querer resolver questões espirituais de forma natural. Mais uma vez, nós vamos lembrar essa frase que falei na mensagem passada, para fazer referência a exatamente este momento. Somente o Senhor pode livrar, somente Cristo pode libertar o homem do império das trevas. Você sabe por quê? Porque somente Ele é a luz que pode clarear, tirar-nos da escuridão do pecado. Ninguém mais pode fazer isso. Somente o Senhor Jesus. E a palavra império, aqui nesse texto,
significa autoridade, poder, e ele está falando exatamente sobre isso, e Paulo fala isso lá em Efésios também, Paulo falando isso lá em Efésios, no capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, para que nós estejamos protegidos. Ele fala exatamente isso, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades que habitam nas regiões acima de nós. Isso significa dizer que há poderes do mal muito fortes, que só podem ser vencidos através de Cristo, através do seu sacrifício, através do seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Não tem jeito, não tem outro antídoto, não tem outro meio. Eu até quero reiterar a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Se você já procurou de outras formas e não encontrou, esse é seu momento. O momento do antídoto que pode tirar as algemas, que pode livrar e que pode te trazer alegria. Para este momento, mesmo com toda a dificuldade que estamos vivendo, e pode garantir a você a salvação que ninguém mais pode garantir, somente através de Cristo. Paulo aqui, ele está afirmando que Deus nos libertou do poder, da autoridade e do domínio de Satanás. E este poder era permanente até que Cristo entregou a sua vida por nós. Esse poder aprisionava qualquer um. Meus irmãos, através de Cristo, a nossa vida, através da sua morte na cruz do Calvário, a nossa vida, ela tem uma transformação completa. E a primeira delas é a liberdade. A primeira delas é a liberdade que tanto procuramos e que tanto precisamos. Diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Porque quando nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, nós estamos livres imediatamente, e a partir daí, nós somos novas criaturas, temos uma nova vida. E Paulo registra isto em 2 Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A obra, meus irmãos, da cruz é uma obra de libertação. Ele nos libertou do império das trevas para viver uma vida nova, absolutamente nova, agora livres. E a obra da cruz, ela é completa, porque no momento que ele se entrega por nós, no momento que a nossa vida toma um rumo novo a partir da nossa confissão, ele nos tira dessa condição. E o texto continua dizendo: ele nos transportou, olha que coisa interessante, para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, naquele momento, ou até aquele momento, existia outro reino que dominava a nossa vida. A partir desse momento, a partir da nossa decisão, a partir da nossa entrega, o próprio Cristo nos transporta, nos tira e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Deus não apenas nos tirou da região da morte, Ele fez mais. Ele nos transportou, Ele nos tirou do perigo eminente e nos colocou em total segurança. Esta é uma outra palavra traduzida. A palavra transportou significa remover de um lugar para o outro com segurança, transferir com segurança. Esta era uma expressão que era muito usada, e Paulo conhecia muito bem, porque Paulo, ele vivia sendo preso, volta e meia ele estava sendo transportado de um lado para o outro, e ele fazendo referência sobre isso, sobre a segurança que ficava ao entorno. Por isso ele faz essa citação: quando Jesus Cristo, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos transporta com segurança.
somos transportados, somos tirados da condição que estamos e somos levados pelo próprio Cristo em segurança. Esse traslado tira-nos completamente das garras de Satanás, tira-nos completamente do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. E a palavra de Deus, ela continua conosco, nos instruindo nesta noite, dizendo que além de nos transportar, Ele nos redimiu. Foi no Gólgota que veio a notícia esperada por toda a humanidade. Chegou o momento da remissão dos pecados, no qual, diz a palavra que lemos, no qual temos a redenção. Ser liberto, ou alguém abrir alguma porta para nós, significa um favor. Alguém fazendo um favor para nós. E esse favor foi feito lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo fez esse favor quando Ele nos perdoou. Talvez você não entenda bem, ou não tenha entendido a necessidade do perdão até hoje. Talvez você não tenha entendido, mas perdoar de quê? Eu sempre fui boa pessoa? Claro que sim. Eu sempre fui honesto? Claro que sim. Eu sempre fui bom filho? Claro que sim. Bom esposo, bom vizinho, mas não há absolutamente nada que possamos fazer em que não seja entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, para sermos livres completamente e alcançarmos os céus. E o texto ele continua dizendo, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Vou falar uma coisa para você. Nesse momento que o Senhor Jesus Cristo estava sendo sacrificado no meu e no seu lugar, a cruz ali, ela estava removendo toda a barreira entre Deus e o homem. Na cruz, por intermédio de Cristo, Deus perdoou todos os pecados, todos que chegaram até Ele, todos que entregaram, todos que foi convidado pelo Senhor Jesus Cristo e entendeu esse convite na cruz do Calvário, entregando as suas vidas e confessando-o como Senhor único de suas vidas, a sua dívida foi paga. Diz que a dívida foi totalmente cancelada. A palavra perdão aqui, queridos, significa mandar embora ou cancelar a dívida que está vigente. Aquela dívida vigente, a dívida do momento, a dívida até aquele momento, a sua dívida até esse momento, o Senhor Jesus Cristo quer cancelar. Completamente. E olha que eu não estou falando de uma dívida que o poder monetário pode tirar. Não é dessa dívida que eu estou falando. A dívida que eu estou falando é a dívida que ninguém pode pagar por você. Somente Cristo Jesus. Foi cancelada a sua dívida em Cristo. Foi perdoada a sua dívida em Cristo. E isto é motivo de alegria, porque o encarceramento que existia deixou de existir. Por causa do Senhor Jesus, o encarceramento que existia não existe mais. Tendo cancelado, verso 14 do capítulo 2 de Colossenses, do texto que lemos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Esta era a sua dívida, que foi cravada lá na cruz do Calvário. Essa é a nossa dívida, a dívida como escravo, ela foi cancelada. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Acusações não podem mais fazer parte da nossa vida. Não encontra mais nada no inferno contra nós. O arquivo que nos acusava não existe mais. E Paulo, ele confirma essa palavra quando ele diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Paulo escreve isso lá aos nossos irmãos de Roma, no capítulo 8, versos 33 e 34. Portanto, através dessa palavra eu quero convidar você a usar esse antídoto, a usar essa vacina, que foi feita lá no laboratório do Gólgota, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, você pode usar esta chave. O vírus do pecado, ele não pode mais te eliminar. E quero fazer um desafio para você. Você que assistiu e permaneceu aí, ouvindo essa mensagem, que entendeu que precisa dessa vacina, você que precisa ficar livre desse vírus que tem corroído você ao longo desse tempo, mas que através dessa palavra você chegou à conclusão de que a vacina é muito mais fácil do que você imaginava, ela está à sua disposição e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré, está à sua disposição. E você entendeu essa palavra e resolveu, então, dar um passo em direção a essa vacina. Ele quer salvar você, Ele quer livrar você do pior de todos os vírus, que é o pecado. Então eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, eu quero orar, e quero também desafiar você, meu irmão, minha irmã, que entendeu essa palavra e tem estado angustiado, tem estado sobrecarregado, com pesos enormes sobre suas costas, vivendo um momento tão duro, tão difícil, com tanta dificuldade, tanta luta, e parece que são intermináveis, angústia no coração muito grande, ansiedade muito grande. Eu quero orar também pela sua vida, quero orar pela sua casa. Talvez você diga assim: pastor, eu estou sem forças nenhuma, eu tenho orado, mas não tenho ouvido Deus falar, eu tenho lido a palavra, mas não tenho encontrado respostas. Está aí, Deus está te dando a resposta nesse momento. Ele está dizendo para você: eu sou aquilo que você tem precisado. Calma, calma, que eu estou entrando com providências nas lutas que você tem tido. Basta que você confie. Se você já entregou a sua vida para mim, agora basta você confiar, que é o suficiente. O resto é comigo, diz o Senhor. Aquilo que eu preciso fazer, eu sei o que fazer, diz o Senhor para você. Então calma o seu coração, Deus vai estar operando, abençoando. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos onde você estiver. Se estiver difícil para você, não fique de joelho. Mas se não estiver difícil, quero convidar você, fique de joelho aí na sua casa. Ajoelhe-se diante de Deus, convide os seus parentes, aqueles que estão assistindo o culto contigo, ajoelhe-se, vamos orar ao Senhor. E você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, faça contato conosco, nós estaremos orando e te acompanhando, nós estaremos acompanhando você, não deixe de fazer contato conosco, amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, entendemos o poder da Tua Palavra, conhecemos o poder da Tua Palavra, e sabemos, ó Deus, que ela ultrapassa todas as barreiras. Nesse momento, ó Deus, nós sabemos que existem pessoas que estão nos assistindo, que estão com os corações entristecidos, amargurados, sem saída para tudo aquilo que tem vivido, mas a Tua Palavra nesta noite, ó Deus, e disse que vai transportar cada um do lugar em que está para o reino do Filho do Teu amor. E é nesta fé que nós estamos nesta noite, ó Deus, entregando cada vida, cada pessoa que assistiu, participou desse culto. Queremos entregar a vida de cada um nas Tuas mãos. As famílias, ó Deus, que reunidas ao entorno da Tua Palavra, ó Deus, nesta noite, ouviu e entendeu a importância de caminharmos cada vez mais próximo do Senhor. Mas também, ó Deus, quero suplicar pelas pessoas que ouviram e decidiram-se ao Teu lado nesse momento, entregando as suas vidas. Quero pedir ao Senhor que abençoe, transforme, cure, salve, sare, ó Deus, as feridas, meu Pai, para a glória do Senhor.
Que cada pessoa, ó Deus, que ouviu essa mensagem nesta noite, entregando as suas vidas, sejam ricamente abençoadas. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa gratidão, estamos encerrando o culto dessa noite. Queremos dizer para você que no próximo domingo estaremos juntos, esperamos você para mais uma vez cultuarmos ao Senhor. Eu vou estar impetrando a bênção apostólica, eu vou esperar você um pouquinho se levantar, vocês estão se ajeitando, nós estaremos impetrando a bênção apostólica e assim encerrando o culto dessa noite. Mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nós mais uma vez, diante do Senhor em oração, agradecemos por tudo aquilo que vivemos da Tua parte nessa noite. Que o Teu nome continuamente seja exaltado nas nossas vidas. Que não, ó Deus, percamos em nenhum momento a esperança daquilo que o Senhor tem feito e que ainda há de fazer nas nossas vidas. Abençoe cada família que pôde assistir e participar desse culto nesta noite. Que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E agora, que o amor de Deus nosso Pai, e a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, ser com esta igreja, com cada família e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.